Olá, eu sou o professor Alexandre Fortes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e essa é mais uma aula da nossa disciplina de História Contemporânea 1, tendo como tema as transformações sociais de meados do século XIX e a Primavera dos Povos de 1848. Bem, nós vamos seguir hoje apenas a análise do Eric Hobsbawm em três capítulos diferentes que ele escreve ao final do livro A Era das Revoluções e no início do livro A Era do Capital, que é exatamente esse período de transição, né? No período de entre 1848 e 1850, onde ele termina a análise no primeiro livro e dá continuidade no segundo livro. Né? E vamos combinar aqui então vários argumentos, vários exemplos, vários fatos que o Robson traz para a gente entender melhor aquele período histórico. Né? Uma coisa que o Robson chama a atenção logo de saída é que as transformações políticas e sociais, né, na própria Europa, que era o centro do que ele chama de revolução dual, né, o impacto da revolução, o impacto combinado da revolução industrial, tendo como centro a Inglaterra, e da revolução política, né, tendo como centro a Revolução Francesa e as suas repercussões. Até 1840, o impacto, né, dessas transformações tinha sido relativamente modesto pelos padrões posteriores, ou seja, depois de meados do século XIX, muitas dessas transformações que ainda estavam, né, se iniciando vão ter uma aceleração muito grande, mas mesmo assim, essas transformações ocorridas aí nesses primeiros 50 anos da era contemporânea, né, entre o final do século XIX e a década de 1840, elas eram gigantescas comparadas com as experiências históricas anteriores, né, das sociedades humanas. Né? Por que elas eram modestas? Né? O Robson sempre, recorrentemente, chama atenção para o fato de que as transformações, por exemplo, no meio rural, elas eram muito lentas e que, embora boa parte das mudanças e, portanto, a atenção, né, da análise histórica posterior fique muito voltada para aquilo que aconteceu nas cidades e no universo industrial, a imensa maioria da população ainda era camponesa, ainda vivia na área rural. Né? Havia uma única nação industrializada, que era a Inglaterra, e mesmo na Europa, a única outra que estava praticamente se consolidando também como uma nação industrializada era um Estado nacional, inclusive relativamente recente, que era a Bélgica. Né? Estados Unidos e Alemanha davam sinais promissores, digamos assim, em relação à industrialização, mas ainda eram, nesse momento, ainda ficavam muito mais nessa categoria de promessas de desenvolvimento capitalista industrial futuro, né, o que até o final do século XIX vai se consolidar bastante. No caso da Alemanha, aqui falando basicamente da Prússia, né, já que a unificação alemã é da década de 1870, quer dizer, um processo que resulta na década de 1870, inclusive está justamente se iniciando, num certo sentido, nessas décadas que a gente vai comentar hoje. O mundo não britânico, portanto, fora da Grã-Bretanha, que era o único espaço em que a economia industrial já tinha se imposto, né, esse mundo não britânico era mais controlado pelo ritmo das boas e más colheitas do que pelo ciclo de boom e recessão do capitalismo industrial. É, entretanto, como Robson chama a atenção, as mudanças, apesar de lentas, elas estavam acontecendo. Né? Quer dizer, já havia se iniciado a explosão demográfica que vai marcar, né, o mundo em ondas sucessivas a partir daí. Nós já vimos gráficos, né, que mostram aquela evolução de um mundo de cerca de 500 milhões de habitantes até as últimas décadas do século XVIII e passando já nessas primeiras décadas do XIX para 1 bilhão de habitantes, chegando hoje a quase 8 bilhões. Né? Então, entre o 19 e o 20, agora no começo do 21, a gente teve realmente um salto imenso em relação ao crescimento populacional, que claramente uma curva que se inicia naquele período. Né? Em alguns lugares isso se destaca muito mais acentuadamente, particularmente nos Estados Unidos. Né? Entre 1790 e 1850, o Robson chama a atenção de que a população dos Estados Unidos aumentou 6 vezes. Né? E a do Reino Unido, da Prússia e da Rússia, entre 1800 e 1850, ou seja, na primeira metade do século XIX, ela duplicou, o que é um ritmo muito acelerado, particularmente para aquele período. Né?
Nós vamos ver depois, no século XX, muitos países passando por processos semelhantes, inclusive o Brasil, né, de em poucas décadas duplicar e depois duplicar novamente, né, a sua população. Né, mas isso não era usual até então. Né. A China tem um certo aumento mais concentrado no século XVIII, depois uma estagnação no século XIX, que tem a ver com a própria situação econômica e com o declínio do Império Chinês, que nós vamos analisar um pouco mais adiante, especialmente com o seu confronto com o imperialismo ocidental. Né. A América Latina, composta majoritariamente, né, de estados independentes, a grande maioria deles repúblicas, né, com exceção do Império do Brasil e por um breve período do Império do México também, mas fora o Brasil, que permanece como império até 1889, a grande maioria da América Latina está coberta por novas repúblicas criadas no começo do século XIX e ela também vive um período de crescimento não tão acentuado, né, mais modesto, mas um crescimento estimado aí de um terço da sua população entre 1750 e 1850. Uma característica importante da população naquele período histórico, que o Robson salienta, é que é a sua juventude, ou seja, resultando de um boom demográfico recente, né, a situação era que nunca tinha havido tantas pessoas jovens no mundo, né, uma quantidade muito grande de crianças, adolescentes e jovens adultos, jovens casais, né, então uma mudança do perfil demográfico extremamente acentuada. O período que a gente vai analisar agora, mais marcado aí por esse, mais delimitado, digamos assim, nesse período de meados do século XIX, e tendo como grande marco as revoluções de 1848, que a gente vai acompanhar um pouco a descrição e a análise do Robson mais ao final do vídeo, né? Ele é um período muito marcado por uma depressão econômica, né? E que, portanto, como a Inglaterra ainda era o único centro industrial, ela vai ser muito mais acentuada na Europa continental e ligada ainda, né, como o Robson já tinha anunciado um pouco naquilo que eu comentei anteriormente, muito marcada pela economia rural, né, pelos ciclos agrários. Essa diferença entre a Inglaterra e a Europa continental, quer dizer, que ela se deriva, digamos assim, das características econômicas diferenciadas, mas vai resultar também em ritmos diferentes dos processos políticos, ela vai ser bastante importante porque a gente vai analisar em seguida. Né? Então, o Robson chamou a atenção de que o auge da combustão social espontânea britânica, né, quer dizer, ou seja, da insatisfação que leva à revolta e a movimentos, né, na Inglaterra aconteceu com a greve cartista de 1842, os Plug Riots. A gente vai dar uma breve explicação sobre o cartismo posteriormente, mas basicamente é um movimento pela democratização, por direitos políticos, mas com o objetivo de conquistar uma legislação social protetora dos trabalhadores, com imensa popularidade entre os trabalhadores e que chegou a provocar grandes movimentos de massa, mas existe aí um descompasso porque, como mostra aqui a data indicada pelo Robson, enquanto a Europa continental vai explodir em 1848, na Inglaterra esse grande movimento aconteceu alguns anos antes. Né? E isso gera um problema que o próprio Marx, que era um jovem militante, escritor, jornalista, né, engajado nos movimentos revolucionários, particularmente a partir de 48, mas ele já havia percebido a dificuldade causada por esse descompasso entre a Inglaterra e a Europa continental, né, entendendo que como ele já tinha identificado, né, a indústria como o centro do capitalismo moderno e um pouco a condutora, né, das possíveis transformações estruturais futuras, né, o Marx já tinha percebido também que uma revolução europeia sem a Inglaterra estava condenada ao fracasso. Né? E 1848, portanto, onde houve, né, uma onda que nós vamos analisar mais em detalhe posteriormente, acabou acontecendo sem que acontecesse nada similar na Inglaterra. Né? Bem, é um período marcado por algo que a gente vai analisar um pouco mais para frente, porque se aprofunda, né, a partir da década de 1850, mas que já dá sinais importantes, né, que é o aumento da integração mundial em termos de transportes e comunicações. Né?
e saltos importantes já tinham acontecido naquele período, embora também um pouco mais limitados do que vai acontecer posteriormente, né? Então, portanto, as ferrovias, o Robson chama a atenção que ainda estavam na sua infância, na década de 1840, elas vão ser, digamos assim, um grande fenômeno de maior impacto é, na segunda metade do século XIX, mas havia já, antes mesmo da grande multiplicação da milhagem, quilometragem de ferrovias construídas e, portanto, da integração, né, dos territórios continentais por meio das ferrovias. Antes disso, tinha havido já uma expansão acelerada na construção de estradas, de canais, inclusive de sistemas regulares de carruagens, né, transportando mercadorias, transportando também o correio, né, que vai ser uma coisa fundamental para melhorar as comunicações, né, nos países, especialmente nos países de desenvolvimento econômico mais avançado, né. Navios a vapor também tinham entrado em operação já com linhas regulares, inclusive conectando continentes diferentes. Então já era um mundo com um fluxo, né, muito mais integrado, muito mais dinâmico de comunicações do que o do século XVIII, mas ainda não nos mesmos modos do que a gente vai ver posteriormente para a segunda metade do XIX. Né? Essa melhora no transporte tem também reflexos econômicos importantes. Um deles que o Robson chama a atenção é a própria capacidade de evitar a fome, no sentido de melhorar o fluxo do comércio de grãos e de outras mercadorias essenciais para a alimentação. Né? É, tem também um impacto muito grande nas primeiras grandes ondas de imigração de europeus, né, que já chegam a 5 milhões, né, de habitantes, 5 milhões de europeus saindo, a grande maioria deles para os Estados Unidos, uma parte já para a América do Sul, para a Austrália, para outros destinos, né, para colônias britânicas na África. Né. Então, 5 milhões entre 1816 e 1850. Nós vamos ver posteriormente que na segunda metade do 19, esses números também ganham uma dimensão muito maior. Né? E o comércio internacional, então, aí entre 1780 e 1840, triplicou, né? Que é um outro índice importante para acompanhar a velocidade das transformações que estão acontecendo. Né? A partir da década de 1830, todos esses processos já se aceleram um pouco mais. Né? Mas entre 1815 e 30, ou seja, entre o Congresso de Viena, que encerra o período, né, do Império Napoleônico e estabelece uma nova ordem mundial marcada pelo triunfo da reação, pela retomada, né, do controle da maioria dos estados europeus por monarquias, em muitos casos, inclusive, monarquias absolutistas, né? Então, um momento digamos assim, de retrocesso político, né? Mas com continuidade dos processos de desenvolvimento econômico puxados, né, pela Revolução Industrial. Né? De todo modo, ainda é um período de avanço industrial pequeno fora da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, que já começam, né, especialmente o norte, ou praticamente apenas o norte dos Estados Unidos, a ganhar essa característica também de um novo polo industrial, né, que vai chegar ao final do século XIX já rivalizando, né, com a Inglaterra, Estados Unidos e a Alemanha, né, que também, particularmente depois da unificação, vão emergir como duas novas grandes potências industriais capazes de rivalizar com a Inglaterra. Porque, embora a Bélgica tenha sido o segundo país a se industrializar, pelo seu porte, até pela sua relativa dependência da França, a Bélgica não tinha condições de rivalizar, né, com o peso na economia industrial mundial que a Grã-Bretanha já tinha conquistado. Né? Os Estados Unidos e a Alemanha vão ser casos muito, muito diferentes. Né? Na década de 1830 e 40, né, portanto, os problemas sociais característicos do capitalismo, a proletarização, os males da urbanização, né, com o problema das epidemias, das cidades infectas, né, das condições de moradia completamente inadequadas, né, a superpopulação dos distritos operários, né, tudo isso já está colocado em pauta, né, já é um problema social bastante evidente
nos principais centros urbanos industriais europeus. E esse é o período também do nascimento de alguns grandes centros industriais que naquela época ainda vão ser modestos, mas que quando chegar no final do século XIX vão ser talvez os ambientes mais característicos, né, da classe operária europeia, por exemplo, e já cobrindo uma área bem maior do que esse centro original concentrado na Inglaterra. Né? Então são centros industriais importantes, eu não vou listar aqui, mas eles estão lá no capítulo, né, do Rosling sobre essas transformações socioeconômicas do período, em que ele cita aqui áreas de mineração, de siderurgia, né, na Bélgica, na França, na Alemanha, no norte da Itália, né, como alguns exemplos. Nos Estados Unidos, algumas mudanças tecnológicas que já sinalizam também essa transformação da natureza econômica, né, natureza do processo produtivo, vão se fazer sentir ainda inicialmente mais até no ambiente rural, mas em um ambiente rural inovador, que é o ambiente da agricultura do meio oeste, né? Um ambiente de agricultura familiar, numa área de expansão, de colonização recente, que recebia muitos imigrantes, se dedicava prioritariamente ao cultivo de cereais, estava muito ligado à expansão inicialmente do sistema de canais, né, para o escoamento dessa mercadoria de regiões que ficavam longe do litoral. Posteriormente, as ferrovias vão acelerar ainda mais esse processo, né? Sendo uma área de agricultura familiar, também é uma área que vai se constituindo um mercado consumidor importante para receber produtos importados que chegam pelos portos e, novamente, então, esse fluxo, né, dos rios e dos canais, né, e posteriormente das ferrovias, vai ser um fluxo de mão dupla, né, que vai trazer os cereais das áreas produtivas para exportação e vai também canalizar, por exemplo, os instrumentos agrícolas, as louças e talheres, posteriormente as máquinas de costura, os próprios tecidos, né, alguns produtos alimentícios importados, né, quer dizer, toda uma diversidade de bens importados que os pequenos e médios agricultores, né, familiares do meio oeste americano vão ter interesse. Mas essa prosperidade, né, essa formação desse mercado, tanto de produção quanto de consumo, estão ligados também ao desenvolvimento de inovações tecnológicas adequadas, inclusive, às características dessas regiões planas em gerais, né, que vão sendo conquistadas, evidentemente, com deslocamento de populações indígenas, confinamento, que é uma coisa que a gente vai analisar quando tratar mais detalhadamente dos Estados Unidos, né? Mas, enfim, essa formação desse cinturão agrícola próspero do meio oeste, né, vai ser impulsionado também por mudanças como a ceifadeira mecânica, né, que aqui está ilustrada, né, quer dizer, instrumentos mecânicos relativamente simples para a colheita, mas que já representam ganhos de produtividade extremamente acentuados para o período, mostrando que as transformações tecnológicas já não estão impactando apenas a indústria, mas também a própria agricultura, especialmente em lugares em que a economia ainda estava, né, se construindo, se desenvolvendo, como é o caso dos Estados Unidos. Né? Bem, no período, né, analisando a economia, as características da indústria ainda nessa primeira metade do século XIX, o Roswell chama a atenção de que os bens de consumo puxam a expansão econômica, mas a proporção de bens de capital no conjunto da produção industrial vai aumentando. Né? Ou seja, a produção de máquinas, a produção, né, de ferrovias, de trilhos para ferrovias e de locomotivas, de vagões, né, que são produtos novos e característicos desse período, cuja produção vai aumentando. Quer dizer, esse segmento todo vai tendo um peso maior, né, do que tinha anteriormente, embora ainda menor do que a dos bens de consumo tradicionais, como os têxteis, alimentação e cerâmica e alguns outros. Né? A concentração de operários por unidades industriais começa a aumentar gradativamente, embora ainda seja bastante modesta. O Roswell dá no livro, né, no final ali do Era das Revoluções, uma série de números mostrando quando se fala, por exemplo, havia tantas mil fábricas, né,
particularmente fora da Inglaterra, né? Na Europa continental, na França, na Prússia, na Bélgica, na Itália. Quando você vai ver, a grande maioria dessas unidades que são chamadas de fábrica são, muitas vezes, inclusive, empresas que têm menos de 10 operários, ou têm 20, 30, 40, né? Já sendo consideradas médias. Né? Quer dizer, as grandes empresas com centenas ou milhares de operários ainda eram bem mais raras. Né? Então, o quadro geral ainda é de ilhas industriais em meio ao campo e ao artesanato, com poucas cidades industriais, ou seja, poucas cidades formadas e vivendo, né, predominantemente ou exclusivamente da indústria, sendo que a imagem clássica, né, desse tipo de cidade seria Manchester, na Inglaterra. Né? Ou seja, não havia muitas Manchesters. Então, posteriormente, se torna muito comum chamar qualquer novo centro industrial importante, inclusive no Brasil existem várias cidades que são chamadas de Manchester, Joinville, a Manchester catarinense, eu acho que aqui em Volta Redonda, Manchester fluminense, e várias outras que já são citadas com essa imagem sempre de Manchester é uma cidade industrial. Né? Então, essa novidade da cidade industrial ainda era pouco difundida mesmo na Europa dessa primeira metade do século XIX. E a indústria de bens de capital também, fora da Inglaterra, ela tinha uma característica importante, vai ser importante para a gente entender depois o debate sobre a política econômica na segunda metade do século XIX, que o papel do Estado era absolutamente fundamental, das encomendas estatais, da regulamentação estatal, do financiamento estatal. Né? Então, o mito, né, de que o desenvolvimento da grande indústria partiu apenas da iniciativa de empresários visionários, né, gerados a partir do mercado, né, e que, portanto, quanto menor a presença do Estado, melhor para o desenvolvimento econômico e industrial, ele não corresponde à história da imensa maioria dos países. Né, e ele, na própria Inglaterra, nós já vimos que a acumulação de capital no século XVIII permitiu, né, realmente um protagonismo digamos assim, da iniciativa privada, mas se beneficiando de uma enorme infraestrutura de portos, não é? de navios, etc., tal, que eram as coisas mais caras para viabilizar o alcance do mercado global que era necessário para o desenvolvimento industrial, e tudo isso foi viabilizado pelo investimento estatal feito em função das guerras que a Inglaterra travou para consolidar a sua hegemonia britânica, a sua hegemonia global no século XVIII, especialmente contra a França e em alguns momentos contra a Holanda. Né? Então, portanto, há um investimento estatal extremamente expressivo, embora ele fique, digamos assim, um pouco no fundo, né? Um pouco apagado, não fica em primeiro plano, mas ele é absolutamente necessário para viabilizar aquilo que foi a Revolução Industrial na Inglaterra, como nós já vimos numa das aulas anteriores. Né? Outra coisa importante também para o futuro desenvolvimento industrial na Europa continental é que a ideia de liberdade de ofício, ou seja, a ruptura com a regulamentação das profissões artesanais tradicionais, que dava controle às guildas e corporações de ofício sobre a formação de novos trabalhadores especializados em vários ramos da produção e estabelecia salários tradicionais, preços tabelados para as mercadorias, tudo isso começa a ser derrubado gradualmente em defesa da ideia de livre mercado e livre tanto na produção quanto na venda da força de trabalho, que começa a se difundir gradualmente também pela Europa continental, depois de já ter praticamente se consolidado na década de 1830 na Inglaterra. A questão da busca do desenvolvimento industrial, que começa a se colocar, portanto, como objetivo geral para todos os países que querem, e todos querem, né, se estabelecer como países desenvolvidos, fica claro que a indústria é o caminho, né? Mas a necessidade de um mercado nacional vai se tornar também um dos elementos de pressão contra a excessiva fragmentação dos estados europeus. Né? Os estados muito pequenos, né, muito diminutos, os principados, as cidades livres que existiam em muitas áreas, né, especialmente olhando-se os grandes fenômenos de unificação posterior na Europa, a Alemanha e a Itália,
eram até então áreas extremamente importantes da Europa, com uma vasta tradição, com um certo grau de unidade cultural, embora antes de ter um Estado unificado não existia uma língua, né, italiana oficial, uma língua alemã oficial. Existiam vários dialetos, várias variações, várias línguas locais dentro de famílias linguísticas, né, majoritárias naquelas regiões. Né? Então isso até do ponto de vista cultural é uma certa limitação, mas a ideia, né, os movimentos visando a unificação já tinham uma longa trajetória. Em vários casos eles reacendem muito também por conta dessa nova lógica econômica em que estados muito pequenos têm uma burocracia e um custo proporcionalmente muito elevado em termos de tarifas, né, de impostos, e as tentativas de superar isso muitas vezes vão constituir os embriões, inclusive, de unificações e de uma certa racionalização do espaço geográfico, territorial, né, do território econômico e político também. Né? Então, o principal exemplo nesse sentido é a União Aduaneira promovida pela Prússia, envolvendo um grande conjunto de estados alemães, inclusive a Áustria, que politicamente era a cabeça do Império Habsburgo, né? Mas economicamente se integra inicialmente a essa União Aduaneira entre 1818 e 1834, que contribui muito para a aceleração do crescimento econômico, industrial, em tudo que viria a ser a futura Alemanha unificada, num período em que, inclusive, não estava claro se a Áustria viria ou não a ser parte disso. Essa era uma polêmica, né? Porque culturalmente, sem dúvida, a Áustria era um país, é um território alemão, né? Linguisticamente, pelo menos, mas, por outro lado, havia essa situação que eu já mencionei, dela ser o centro político de um império multiétnico que se espalhava por boa parte do território europeu, que era o Império Habsburgo. Né? Mas o fato é que, então, a União Aduaneira foi, o Zollverein, né? Foi um fenômeno extremamente importante nesse período que indica a importância da superação dessa fragmentação territorial para o próprio desenvolvimento econômico dessas regiões. Né? Nesse processo de formação estatal digamos assim, de reformas visando superar esse mapa, né, fragmentado, ainda muito derivado de períodos históricos anteriores, né, evidentemente os governos que se constituem vão tendo um controle maior sobre a indústria, e isso é uma característica marcante da maior parte da Europa continental, em contraste, mais uma vez, aqui com a Grã-Bretanha. Né? Minas e ferrovias são esmagadoramente operados pelo Estado, são dois setores absolutamente estratégicos para a industrialização. E uma coisa fundamental é que o próprio ciclo, né, mesmo com a queda, né, do Império Napoleônico, ele deixou legados extremamente importantes. Um deles foi a difusão de códigos civis, né, de legislação, derivada do Código Napoleônico, que era um código extremamente liberal do ponto de vista da concepção econômica, baseado na ideia de livre contrato. Né? Ou seja, uma facilitação muito grande, por exemplo, para a criação de empresas, né? Para o estabelecimento de negócios entre empresas, para a contratação de mão de obra, etc., sem muita interferência estatal, ao contrário do que acontecia anteriormente, onde a criação de qualquer empresa tinha que ser autorizada por uma patente concedida pela monarquia, ou, em alguns casos, em monarquias parlamentares, aprovada pelo próprio parlamento. Né? Então, a ideia de simplesmente ir a um cartório, uma instituição de registro, né? Oficializar a criação de algo, mas que seja uma decisão privada, uma coisa, um princípio que o Código Napoleônico, por exemplo, estabelece, e que vai facilitar muito à medida que ele é inspiração e é, inclusive, às vezes literalmente copiado em muitos países posteriormente, o desenvolvimento de novas empresas. Né? Ao mesmo tempo, surgem instrumentos importantes para fortalecer esse papel indutor do Estado no desenvolvimento industrial, como os bancos de desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico, né, bancos estatais, né, que analisam propostas e projetos de investimentos de longo prazo, né,
em geral com juros reduzidos e tal, por conta do interesse estratégico de fortalecer o surgimento e fortalecimento de certos setores da economia industrial. Essa ideia, né, de órgãos dessa natureza foi desenvolvida por banqueiros, dois banqueiros franceses, né, de origem portuguesa, os irmãos Perret, né, certamente Pereira nas origens, ou seja, judeus portugueses, né, migrados para a França em algum momento, que se estabelecem como banqueiros, foram influenciados por ideias, inclusive, de um certo socialismo utópico inicial, do saint-simonismo, né, mas depois se concentraram profissionalmente, digamos assim, nesse ramo de fazer a conexão entre o sistema financeiro e o desenvolvimento industrial e os estados nacionais, né? Então viram uma grande referência, inclusive, para órgãos que nós temos, criamos aqui no século XX no Brasil, que até hoje tem um papel fundamental, como o BNDES, né? Bem, há um paradoxo particular na França no que diz respeito a esse quadro socioeconômico do período, né, em relação ao qual o Robson volta e meia chama a atenção na sua narrativa, né? Quer dizer, a França, por um lado, tinha um conjunto de instituições com legado dessa sucessão, né, dos períodos revolucionários, né, de monarquia constitucional, república e depois do próprio Império Napoleônico, né, instituições extremamente aptas para alavancar esse desenvolvimento capitalista. Nas finanças, a gente já viu um exemplo agora recente, que era uma invenção particularmente francesa, que foi muito importante para vários países, mas também na ciência, na capacidade de inovação tecnológica. O Robson faz uma lista enorme, né, de exemplos de como a França estava extremamente avançada nisso. Mas, ao mesmo tempo, o seu crescimento industrial e o seu crescimento econômico geral era lento, comparativamente lento no período, né? E aí há uma frase do Robson que sintetiza um pouco como é que ele analisa esse paradoxo. Ele diz: a parte capitalista da economia francesa era uma superestrutura erguida sobre a base imóvel do campesinato e da pequena burguesia, né? Então ele entende muito que o jacobinismo, né, as correntes políticas majoritárias surgidas, né, durante o processo, parte do processo revolucionário francês, particularmente no período republicano, e que voltam à tona também nos novos momentos republicanos, como após 1848, por exemplo, mas mesmo mantiveram a sua influência política mesmo durante o Império Napoleônico, vão manter novamente no Segundo Império, né, com Napoleão III. Esses segmentos sociais fortalecidos politicamente no processo revolucionário, portanto, eles resistem a transformações mais profundas, né, nos seus modos de vida, né? Seja o campesinato proprietário típico da França, o pequeno camponês dono de terra, né? Que não é nem tanto o assalariado rural, que se expandiu muito na Inglaterra, nem é o servo trabalhando em grandes propriedades da Europa do Leste, ou do sul da Itália, ou do sul da Espanha, né? Então é basicamente um agricultor familiar, que pode ter níveis de renda variáveis, né, pequeno e médio proprietário, pode ter um padrão de vida melhor em períodos favoráveis, depois um período desfavorável, mas resiste muito a se tornar assalariado, resiste muito a perder a sua terra e tem uma considerável influência política dentro da França. E a mesma coisa em relação aos pequenos produtores, pequenos comerciantes que conseguem, com a sua influência política, evitar também, por exemplo, a passagem de medidas de legislação que favoreçam a concentração de capital, né, e o fortalecimento das grandes unidades produtivas, né? Então, essa força dos pequenos e médios no campo e da cidade, né, na França acaba sendo uma certa força de retenção ao modelo de desenvolvimento capitalista consagrado que era o britânico, né? Portanto, o mercado interno, tanto de trabalho quanto de consumo, na França ele também fica mais limitado do ponto de vista da lógica industrial, né? E a indústria e os bancos que se desenvolvem, eles ficam voltados mais para o mercado de elite, né? Então, ao invés de aumentar, por exemplo, a escala da produção, né,
se mantém produzindo bens caros, cobiçados, né, por uma pequena parcela da população francesa mais rica e especialmente para exportação, né? Então os produtos franceses vão ser sinônimo de qualidade, sofisticação, né? Isso vale para tecidos, vale para cosméticos, vale para porcelanas, né? Para uma série de outros produtos mais requintados, né? Não vão ser competitivos em relação ao mercado de massas, né? Mas vão ter lucros elevados proporcionalmente por conta dessa característica de luxo, né? Então todo o sistema econômico adquire uma característica peculiar no caso francês. Nos Estados Unidos, o que acontece é o extremo oposto, né? A gente vai ver mais aprofundadamente numa das próximas aulas. Mas é um país em plena, iniciando aí a sua marcha para o oeste, recebendo cada vez mais quantidades imensas de imigrantes, visto, né, como uma terra de oportunidades em aberto, sem tradições tão rígidas, né? E, portanto, muito propício a vários elementos dessa lógica capitalista puxada, né, pelo desenvolvimento industrial que nós estamos comentando, embora ainda o seu grau de industrialização nesse período aqui que a gente está analisando fosse modesto, né, como eu já disse aqui, mais uma promessa do que uma realização ainda, né? Mas em relação à escassez de mão de obra e de capital, eles poderiam contar, de um lado, com o investimento britânico, porque a Grã-Bretanha já tinha um excesso, um excedente de capital e estava buscando, como nós já vimos, né, também em aulas anteriores, né, formas de investir de maneira segura e lucrativa, né? Então, a expansão de ferrovias, por exemplo, vai começar a se tornar cada vez mais um negócio típico para esse investimento do excedente de capital. Isso fortalece a infraestrutura que acelera também posteriormente, né, o desenvolvimento econômico, né? E em relação à escassez de mão de obra, à medida que o país crescia, que novos territórios eram tomados ao oeste, começando a dar característica do que viria a ser os Estados Unidos de costa a costa que nós conhecemos, né? Eles recebiam cada vez mais imigrantes. Então, o que era escasso, para as duas questões principais que eram escassas, haviam soluções claras em andamento, né? Do ponto de vista geopolítico, os americanos vão definindo as suas áreas de influência, de interesse no Caribe e no Pacífico, né? A gente também vai discutir isso melhor mais para frente, e tentando evitar um envolvimento mais acentuado, né? Tentando se distanciar o máximo possível dos conflitos europeus, o que é um dos significados da famosa doutrina Monroe, né? Da América para os americanos. Significa na leitura oficial, digamos assim, né, que os Estados Unidos defenderiam as demais repúblicas americanas, né, de interferências europeias e não querem se envolver nos conflitos europeus. Do outro lado, significa também que os Estados Unidos estavam cada vez mais se preparando para eles mesmos intervirem nos assuntos de outras repúblicas americanas, especialmente no México e no Caribe, na América Central, e também no Pacífico, né, especialmente nas áreas próximas, o que vai se materializar depois, particularmente com a incorporação, né, do Havaí, de outras pequenas ilhas, né, nessa região, formando, né, entre Pacífico e Caribe uma espécie de cinturão de influência e de defesa, né, para preservar esse imenso bloco, né, continental que os Estados Unidos se tornaram, né, enquanto no Atlântico a situação vai evoluir posteriormente para uma aliança, né, com as potências da Europa Ocidental, né. Bem, as instituições americanas favoreciam a iniciativa privada e a inovação, especialmente essa ideia da terra, né, de pioneiros, né, da valorização da livre iniciativa, né. E o grande obstáculo, né, que isso vai ser o tema que a gente vai se concentrar numa aula futura, é o conflito entre o norte e o sul, né. O norte, em termos de política econômica, isso significa o conflito entre o protecionismo voltado a defender o desenvolvimento industrial, que interessava o norte, era defendido pelo norte, e isso envolvia também
a defesa, né, da abolição do trabalho escravo e portanto, da expansão do assalariamento do mercado de trabalho e, evidentemente, do mercado de consumo também, que está associado, né, ao mercado de trabalho assalariado, enquanto no Sul formava-se, aprofundava-se, inclusive, um sistema escravista muito vinculado à exportação de algodão, demandado pela própria Revolução Industrial Britânica. Né? Então, esse é o grande, portanto, que a Guerra Civil vai ser vista como a grande solução, digamos assim, né? Extremamente violenta, destruidora, né? Mas uma forma de equacionamento de um projeto de país, inclusive na sua dimensão econômica, mas aí já na década de 1860. Na própria Europa, né, você tinha então áreas mais periféricas, na Rússia, na Espanha, no sul da Itália, que ainda viviam uma realidade muito mais próxima da do século XVIII do que ao invés de estarem se transformando em função dos impactos do que ocorria nessas áreas centrais da Europa ocidental. Né? Então, mesmo dentro da Europa, e especialmente na relação com os outros continentes, né, a ideia defendida pelos britânicos em termos de concepção econômica, né, da vantagem comparativa, ou seja, de que valia a pena para as áreas que produziam, que tinham clima favorável e estruturas tradicionais voltadas à produção de commodities, de mercadorias agrícolas para exportação, né, no caso do Brasil, por exemplo, café, no sul dos Estados Unidos, algodão, né, em algumas outras áreas, tabaco, ou enfim, há uma variedade de bens, né, primários que eram exportados. Né? A vantagem comparativa defendida pelos britânicos era que não havia interesse dessas áreas agroexportadoras tentarem se industrializar, porque era melhor elas venderem os seus, em grande escala, os seus excedentes demandados pela Inglaterra e por outros centros industriais e com as receitas importarem aquilo que precisavam. Né? Evidentemente vai ficando cada vez mais nítido que esse é o caminho para aumentar a desigualdade, né? Aquilo que o Celso Furtado viria a chamar já no século XX, em meados do século XX, de a deterioração dos termos de troca. Né? Quer dizer, quem exporta bens primários tem que produzir cada vez mais para vender cada vez mais barato, né? Enquanto quem vende bens com maior valor agregado, né? Bens industrializados, bens de consumo durável, vai cobrando cada vez mais caro. Né? Então, evidentemente, o que se vê, né, é que a distância, a desigualdade entre essas áreas agroexportadoras, né, ou exportadoras de minerais também, né, e, enfim, exportadoras de bens primários e as áreas industrializadas vai se tornando um fosso. Na verdade, nós vamos ver em seguida um gráfico mostrando que a chamada grande divergência, que está citada aqui ao final, baseada num termo do historiador econômico Kenneth Pomeranz, né, ela se consolida justamente nesse período, né, o gap entre avançados e subdesenvolvidos, ou desenvolvidos, subdesenvolvidos, como vai ser chamado mais no século XX. Né. Mas fora da Europa não havia muita opção, né, porque os europeus, especialmente os britânicos, nesse período, usavam justamente o imenso poder econômico e militar que eles tinham conquistado para forçar os países, né, a se enquadrar nessa divisão internacional do trabalho, né, entre áreas agroexportadoras e áreas industrializadas. Né. A Índia, como nós já vimos, ela foi desde o século XVIII forçada a se desindustrializar, né, quanto mais o poder britânico se fortalecia na Índia, mais ela deixava de ser uma produtora e exportadora de tecidos e mais ela passava a ser uma exportadora de algodão in natura, né, ou seja, de matéria-prima. Né. No Egito, que chega a ter um certo grau de autonomia política, né, no início do século XIX, depois uma convenção anglo-turca, em 1838, impõe a abertura do mercado egípcio a comerciantes estrangeiros e acaba abortando o processo de tentativa também de desenvolvimento de uma indústria algodoeira, reduzindo também o Egito a exportador de
de algodão, matéria-prima, né, para a indústria britânica, uma outra área importante. Então, falamos aqui de 3 áreas fundamentais de exportação de algodão para a Inglaterra, né, sul dos Estados Unidos, o Egito e a Índia. Né. Então, essa imposição dessa economia de exportação e importação, ela já era muito forte pelo próprio peso econômico, pela capacidade dos britânicos chegarem com produtos, pelo seu poder de compra em relação aos produtos primários e pela sua capacidade de fornecer, né, com as suas exportações, produtos industrializados a um preço cada vez mais acessível em todo o mundo. Então, a lógica econômica já era muito forte. Quando os governos locais, né, que ainda não estavam totalmente submetidos a uma situação colonial, tentavam resistir, essa resistência era quebrada com o uso do poder militar, né, das canhoneiras, né, por exemplo, a Marinha Britânica especialmente, né, com seus navios todos equipados dos canhões mais poderosos da época, que chegava aos portos. Né. E aqui nós temos, então, por exemplo, um exemplo é, da ação das canhoneiras britânicas na China durante a Guerra do Ópio, né, destruindo a marinha chinesa com os seus canhões, né, quando os chineses tentavam resistir contra a operação dos traficantes oficiais da coroa britânica que impunham à China que aceitasse continuar importando ópio da Índia, né? Um negócio extremamente lucrativo, mas que estava virando um enorme problema social, problema de saúde pública, num período já de declínio do Império Chinês e com uma parcela expressiva da população ficando viciada no consumo de ópio, coisa que as autoridades chinesas estão tentando evitar, mas os mega traficantes oficiais de Sua Majestade impuseram a sua vontade, não apenas com o seu poder econômico, mas com a força dos seus canhões montados nos seus navios. E nesse período, portanto, começa a se consolidar a divisão, aquilo que nós chamamos antes ali, recorrendo ao Pomerance, né, de grande divergência. Né? A gente vê aqui esse gráfico, né, com estimativas sobre a parcela de cada área do mundo no produto interno bruto, né, na produção econômica mundial. Né. Aqui embaixo os Estados Unidos, né, surgindo aqui a partir como colônia ainda em 1700, né, e crescendo até chegar a um auge aqui em meados do século XX, depois mantendo uma participação muito expressiva, já com um pequeno declínio aqui no comparativo no século XXI. Do outro lado, a China lá em cima, que antes, né, em períodos anteriores ao século XIX, né, era a maior economia do mundo, né, e que vai justamente, né, nesse período de ascensão da industrialização e do imperialismo europeu e depois norte-americano, né, encolher, né, virar aquela estreita faixa vermelha ao longo do século XIX, da maior parte do século XX, e começar a ressurgir, né, como uma potência econômica no mundo atual, né, já com um modelo muito complexo em que ela, primeiro, em parcerias econômicas estabelecidas a partir da retomada de relações diplomáticas com os próprios Estados Unidos, né, mas de um mix entre abertura para a economia capitalista avançada, né, inclusive na alta tecnologia e tal, mas o controle político nas mãos do Partido Comunista Chinês, né, que é esse cenário complexo da China nas últimas décadas, né, ela começa a retomar uma parcela importante do mercado. Né. A Europa Ocidental, que proporcionalmente, né, ela acaba mantendo, né, a gente vê caso aqui, ruas, especialmente Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, França, que estão todos em tons de azul, né, mantendo proporções, né, quer dizer, é um crescimento importante a partir do século XIX, mas as proporções do que isso significa na economia mundial não se alteram tão dramaticamente, né, à medida que existe, por exemplo, esse encolhimento do peso da China e da Índia, inicialmente, a expansão
dos Estados Unidos, né? E agora, mais recentemente, a gente vê que então a proporção, né, do que a Europa Ocidental representa na economia mundial se reduz, né, muito por conta do deslocamento do centro de acumulação do capitalismo para a região do Pacífico, para a Ásia, onde vive a maior parte da humanidade. Né? Mas a desigualdade extrema aparece, né, bastante nitidamente aqui. Né? Inclusive, esse é um gráfico em que eu não tinha prestado atenção quando selecionei, mas a América Latina nem aparece aqui, né? Que aparece basicamente uma relação entre países asiáticos, europeus e os Estados Unidos. Né? Bem, entre 1789 e 48, portanto, aqui o Robson está sintetizando, né, essa primeira parte da análise, né, nós temos uma era de superlativos. Né? O conhecimento, ele está retomando aqui um pouco a vários elementos que ele analisa naquele capítulo inicial do Era das Revoluções, que é o mundo na década de 1780. Né? Então ele pega vários elementos em que lá ele tinha feito um balanço de como é que era a situação até aquele momento e traz um novo balanço aqui já 5, 6 décadas depois. Né? O conhecimento da superfície, o mundo agora era muito mais conhecido, muito mais mapeado, né? A população mundial tinha crescido muito, as cidades estavam crescendo, né, num ritmo acelerado, embora ainda em números absolutos ainda fossem muito inferiores ao campo. Né? A produção, né, então, por exemplo, você chega a ter na década de 1840 640 milhões de toneladas de carvão extraídos da terra. Isso era algo totalmente sem precedentes, né? Não havia demanda e não havia condições técnicas, inclusive, para uma produção dessa escala até o século XVIII. Comércio internacional chega, né, a algo em torno de 800 milhões de libras, né, o comércio britânico, por exemplo, já em 1848. São números realmente muito, muito expressivos para o período. Né? Há um grande avanço em termos da produção científica, circulação de jornais, livros, invenções. Então, é um mundo em que a importância da alfabetização, da palavra escrita, do ensino, da pesquisa, começa a despontar também. Isso é evidentemente muito longe do que a gente vai ver no século XX ou no século XXI, mas é um indicador já de uma nova realidade, né, econômica, social, em que o conhecimento passa a ter um peso cada vez maior. As ferrovias já estão, nesse período, transportando milhões de passageiros, né, embora também, né, viriam a ter um crescimento muito grande posterior. Navios a vapor, nós já mencionamos, estavam conectando inclusive a Europa, a América e a Índia, e não apenas esporadicamente, mas com linhas regulares, né, com viagens agendadas com antecedência, estabelecendo uma regularidade, portanto, no contato entre essas regiões, de uma forma muito mais rápida, com uma capacidade de transporte de carga, de passageiros, também muito maior do que em períodos anteriores. Né? Ao mesmo tempo, era um mundo muito feio que estava emergindo e as imagens que a gente já viu também em aulas anteriores de Manchester, né, a poluição, as condições de vida, o esgoto correndo a céu aberto, né, nas cidades industriais, né, era em períodos, especialmente de recessão, um grande aumento da população de rua, né, dos desempregados, dos desamparados, né, era um mundo muito feio. Não é? Uma pobreza espantosa que surgia cada vez mais e que, como nós já vimos em relação às análises do Karl Polanyi, ela chocava até mesmo os adeptos do liberalismo, que na busca de tentar explicar essa contradição entre o progresso econômico de um lado e o aumento da pobreza de outro, culpavam os próprios pobres, dizendo que eles tinham uma incapacidade de se adaptar e que eles tinham que ser forçados e ameaçados, né, de todas as formas, para se enquadrar à lógica da disciplina e da produção industrial. Né? Essa pobreza espantosa, diante da pobreza também havia uma polêmica que o Robson chama a atenção, que era a seguinte: ela era resultado do capitalismo ou dos resquícios ainda de um sistema anterior, do feudalismo, né, do paternalismo. Então, assim como acontece hoje em dia no Brasil, por exemplo, você vai ter o ministro Paulo Guedes dizendo que
O problema é que a gente não é capitalista o suficiente ainda, que tem que, né, privatizar tudo, acabar com toda interferência e tal, porque com isso a economia vai deslanchar e em algum momento todo mundo vai se beneficiar, todo mundo vai viver melhor, né? E por outro lado você vai ter, né, a esquerda, os setores mais críticos, dizendo que o crescimento econômico não pode ser feito sem proteção social, sem legislação, sem regulação do Estado, né, sem espaços democráticos para que os setores prejudicados, os setores, né, desfavorecidos, os trabalhadores, se representem e deem a sua opinião sobre como que a política econômica e social tem que ser estabelecida. Né? O Robson chama a atenção ao seguinte, não é dizer que a realidade fosse pior do que antes. A grande crítica era que, com tanto avanço, tanto progresso, tanta riqueza sendo gerada, os benefícios que as maiorias, né, e especialmente aqueles que geravam riqueza com o seu trabalho, né, os trabalhadores do campo da cidade, recebiam eram muito pequenos e a sua insegurança ainda diante das suas condições de vida diante desse novo sistema era muito grande. A chance de qualquer trabalhador acabar a sua vida, né, viver a velhice na miséria, morrer cedo de doenças evitáveis, né, em condições de vida absolutamente degradantes e indignas era muito grande, até pela inexistência de sistemas de previdência social, de aposentadoria, né, de qualquer tipo. Né? Então, evidentemente, era um sistema muito injusto. A injustiça ficava cada vez mais evidente, por mais que ele avançasse de um lado, ele não distribuía esses benefícios adequadamente. Daí que surge, inclusive, o movimento socialista. Né? O que havia de concordância, no certo otimismo, né, tanto daqueles que denunciavam mais as mazelas do sistema e criticavam a sua desigualdade, que são os socialistas, quanto aqueles que defendiam o sistema que estava se emergindo, se consolidando, que eram os capitalistas, né, embora o termo não fosse ainda tão usado nesse sentido, né, mas ambos acreditavam que a solução para os problemas viria do progresso, ou seja, do controle cada vez maior da humanidade sobre as forças da natureza. E essa era, talvez, especialmente na primeira parte do século XIX, a tendência ainda de predomínio de um certo otimismo em relação ao futuro. Né? Havia mudanças políticas e sociais acontecendo, mas em geral elas ainda eram modestas. A maioria da população ainda era camponesa, o Robson acentua mais uma vez. Havia menos escravos proporcionalmente no mundo, né? Na década de 1840 do que na de 1780, mas em alguns lugares o número de escravos crescia, era o caso do Brasil, inclusive, e do sul dos Estados Unidos. O valor desses escravos também aumentava, até pelo fim do tráfico africano, a necessidade de depender ou da importação ilegal ou da própria reprodução, né, das famílias escravas, né? Isso tornava o valor dos escravos mais elevado, o que também acabava gerando resistências maiores a um avanço da abolição nas áreas em que em que a escravidão ainda era lucrativa, ou inclusive em que ela estava se tornando mais lucrativa, como acontecia também. Né? Nas áreas que dependiam ainda do trabalho servil, né, sistemas antigos, né, seculares, vindos do período medieval, né, havia uma tendência a declínio e uma maior tendência a revoltas camponesas, coisa que a gente vai ver, inclusive, analisando os movimentos de 1848. Né? O Robson chama a atenção também que a posição do aristocrata rural, né, do senhor de terras local, mudou pouco, com exceção dos lugares onde houve revoluções entre esse período, na França, por exemplo. Mas mesmo na França, em que houve uma transformação como resultado da Revolução Francesa, os ricos urbanos ainda tendiam a comprar terra para marcar o seu ingresso na classe alta, algo que inclusive Marx e Engels analisam depois, comentam no próprio Manifesto Comunista em 1848. Né? O símbolo de status maior ainda era ter um castelo, uma mansão com aparência de castelo numa grande propriedade rural. Então, mesmo o banqueiro que enriquecia, ou o industrial que enriquecia, né, vindo de uma classe média, por exemplo, ele tendia, num dado momento, a adotar esse modo de vida muito semelhante ao dos senhores de terras mais tradicionais. Nos Estados Unidos, inclusive, se criava uma falsa aristocracia, né,
com os proprietários de escravos no Sul adotando todo um linguajar, uma denominação e um estilo de vida que era uma espécie de mimetização da aristocracia, da pequena aristocracia britânica. Né? No Brasil também os títulos de barões de café distribuídos pelo Império tinham um papel semelhante. Né? Bem, a classe média ainda representava menos de 10%, mesmo no lugar de desenvolvimento capitalista mais avançado, que era a Inglaterra. E a classe trabalhadora, por outro lado, crescia rapidamente no período, embora no conjunto da população ela ainda fosse proporcionalmente pequena e ainda bastante desorganizada, algo que o Hobbes vai comentar mais para frente, em mais detalhe, ao analisar os movimentos de 1848. Né? Então, a estrutura política mudara pouco desde 1780. Né? As monarquias dominantes por toda parte, muitas delas ainda absolutas, a maioria delas inclusive absolutas, ou seja, sem conviver com uma constituição, com um parlamento. Né? O lugar que mais tinha repúblicas no mundo disparado eram as Américas, né? Com a exceção do Brasil e brevemente, um pequeno período do México também. Né? A grande república do mundo eram os Estados Unidos, mas eles já existiam em 1789, então nisso não houve mudança nesse período. Né? Os Estados Unidos tinham essa vantagem muito grande da falta de vizinhos poderosos e de rivais que pudessem deter a sua expansão. Eles travam guerras contra o México, por exemplo, na Guerra de 1840, que são ganhas com facilidade e redundam, né, numa expansão territorial enorme. A gente vai ver isso numa aula específica sobre os Estados Unidos no futuro, mas é um dos elementos, né, junto com a compra do Louisiana e vários outros processos que resultam na extraordinária expansão territorial dos Estados Unidos no século XIX. Em 1830, começa a haver uma expansão das monarquias constitucionais. Então, embora a monarquia continuasse sendo a forma de governo predominante na Europa, o número de estados em que se adotam constituições que, no certo sentido, limitam o poder real se expande. Né? O liberalismo começa gradualmente a avançar e os conservadores começam a ficar mais na defensiva. Né? A experiência de democracia radical, ou seja, de defesa de reivindicações populares de setores, né? Tanto em relação à expansão ao voto, como de uma política econômica de crédito e emissão de moeda mais flexível e tal, ela vai acabar ganhando predomínio, digamos assim, né, nos Estados Unidos. Né? Mais uma vez, é uma exceção que mostra também essa diferença do que estava acontecendo, né, na América do Norte em relação ao que acontecia na Europa em vários aspectos. Né? Então, na presidência do Jackson, né, um presidente vindo do Oeste, né, pela primeira vez no período 1829-37, ela tem essas características da defesa de algumas bandeiras que eram associadas à ideia do que seria um programa democrático radical no período. Né? O cenário das relações internacionais era de absoluto domínio europeu no mundo, provavelmente o período, né, em que a Europa teve o maior poder sobre os outros continentes no mundo, seja pela dominação colonial direta, pela capacidade de imposição por meios militares, com as famosas canhoneiras já citadas, ou apenas pela sua força econômica, né, e que estabelecia, então, como no caso aqui da América do Sul, né, basicamente os ingleses tinham uma predominância baseada, né, no seu poder econômico, reforçada, né, pela sua intervenção diplomática, pela sua influência cultural, etc., né, sem necessidade de intervenções militares ou de estabelecimento de dominação colonial direta. Né. Então, era uma hegemonia tão forte, a britânica, que em muitos casos dispensava esse controle político direto, né, e se impunha muito por conta da Grã-Bretanha ter se estabelecido como a oficina do mundo, ou seja, o lugar com a capacidade de produzir. Né. O Robson chega a dizer, esses livros já foram escritos há algumas décadas, né, que jamais isso voltaria a acontecer da mesma forma, porque nenhum outro país conseguiria se estabelecer como a oficina do mundo, né? Mas é interessante ver como o momento em que a produção industrial se concentra em um outro polo, como atualmente na China, né,
também essa influência, a capacidade de intervenção, né? Não esmagadoramente hegemônica, né? Atualmente polarizada, por exemplo, com os Estados Unidos e com um peso, né? Também da Europa Ocidental e de outras potências regionais que pode colocar limites, digamos assim, a esse poder, né? Econômico chinês, né? Mas a associação entre concentração da produção industrial e aumento da influência geopolítica, né, também lembra, né, no momento atual, né, em relação à China, certos aspectos do que aconteceu com a Inglaterra no século XIX. Né. Bem, há uma série de desequilíbrios muito fortes que emergem e se cristalizam, digamos assim, nesse mundo, naquele momento, né? Você tem, de um lado, transformações econômicas extraordinárias, por exemplo, era inevitável o fim da escravidão e da servidão, mais cedo ou mais tarde. Também era evidente que a Inglaterra não poderia se manter como a única nação industrializada, né, ou com uma vantagem tão esmagadora em relação às demais nações que buscavam se industrializar, que isso viria a mudar no futuro. Era claro que a burguesia em algum momento viria a superar a aristocracia como nova classe dominante, e também era claro que as massas passariam a ter um papel importante na política de forma permanente, né? Todas essas eram coisas novas, eram tendências que estavam se colocando, nenhuma delas tinha se imposto de forma absoluta, mas era bastante evidente que elas que apontavam os caminhos do futuro, né? Mas essa tensão entre as estruturas estabelecidas e essas tendências de mudanças todas é que tornava a revolução social iminente, né, nessa década de 1840, especialmente no seu final. O que o Robson chama de uma coincidência da crise da velha e da nova sociedade, né? E aí uma discussão, os rumos apontados pelas diferentes correntes políticas eram bastante divergentes, né? Eles iam das ideias de socialismo utópico, né, de suplantar o capitalismo por uma nova ordem social baseada, né, em cooperativas, né, na criação de novos sistemas de produção com distribuição de riqueza, regulados pelo Estado, né? Na maioria dos casos, sem um programa, um plano de governo, uma ideia de instrumentos, né, de como que essa nova economia, essa nova sociedade seriam estruturadas, né? Mas, em geral, elas não estavam muito claras, muito definidas, se baseavam muito mais na adesão a valores, a princípios críticos, né, ao capitalismo, muito influenciados pelo próprio movimento romântico, né, a crítica que o romantismo fazia em relação aos males da sociedade industrial, né, e é por isso que também depois pensadores como Marx e Engels, por exemplo, vão chamar esses primeiros pensadores socialistas, de uma forma genérica, de utópicos, né? Ou seja, eles buscavam muito mais esboçar o que poderia ser uma sociedade do futuro não orientada pelo princípio do lucro, mas orientada pelos princípios da igualdade social, do que exatamente propor um programa político e um programa, uma estratégia, né, de tomada do poder para conduzir a construção. E Marx e Engels vão se destacar dentro né, como pensadores a partir de 1848, apostando que o caminho para essa futura nova sociedade seria explorar as contradições inerentes do próprio capitalismo, especialmente entre a produção se dá de forma cada vez mais coletiva, né, e a apropriação dos lucros se dá cada vez mais em mãos privadas, cada vez mais por uma pequena minoria, né. O capitalismo industrial passava por um momento de crise econômica, de estrangulamento, né? Então, de um lado havia tensões de resistência das velhas estruturas sociais, de baixo e de cima, seja por parte dos camponeses ou da aristocracia, né? Diante da tentativa de imposição de uma nova política econômica, de uma nova legislação mais adequada, né, ao desenvolvimento do capitalismo industrial,
E de outro lado, o próprio capitalismo industrial vivia esse momento de dificuldade de manter um crescimento contínuo, né, que dependeria de transformações, por exemplo, do aumento da indústria de bens de capital, da exportação de capital, da própria formação de um mercado de massas maior, coisas que viriam a se consolidar mais na segunda metade do século XIX. Então era esse momento um pouco de, por isso que o Robson fala da combinação da crise da velha sociedade e da nova sociedade se condensando num único momento, né? E a situação que já era de desigualdade, de formação de uma nova pobreza ligada ao desemprego, ligada ao desenraizamento dos sistemas tradicionais de produção na terra ou no artesanato, a combinação disso com a fome causada, né, pela crise agrária de 1846-48 é que, digamos assim, impulsiona as massas em boa parte da Europa a uma luta por justiça social, né? E é daí que surge o chamado fantasma do comunismo, o espectro do comunismo, mencionado ironicamente no próprio Manifesto Comunista de 1848, né? Porque esse é o momento justamente em que começa, né, inclusive o Robson chama muita atenção de que no mesmo dia que o Manifesto Comunista foi publicado em Londres, na sua primeira versão, a revolução estourou na França. Evidentemente não era uma revolução comunista, como a gente vai ver depois, mas era uma revolução na qual socialistas e comunistas, que era uma pequena minoria, atuaram, né, e tiveram a sua expressão. O que ela era, de fato, era uma insurreição europeia, né, de trabalhadores pobres. Na Inglaterra, não houve uma adesão expressiva porque as grandes lutas tinham sido travadas entre 1830 e 32 e o capitalismo industrial já tinha vencido, nós já vimos isso, né? Impondo mudanças na lei eleitoral que apenas atendiam a classe média, excluindo os trabalhadores, impondo a revisão da lei dos pobres, que acabava com o sistema paternalista e impulsionava, né, a força, né, os trabalhadores para o mercado de trabalho industrial, né, forçava, digamos assim, abria o caminho para a migração, inclusive, do campo para a cidade, para constituir o chamado Exército Industrial de Reserva, né? E o caminho estava aberto para novas mudanças que viriam, como a imposição das leis do trigo em 1846, que coincidiram com o movimento cartista, mas sem que isso tivesse representado qualquer tipo de ameaça mais intensa ao domínio burguês, né? Na Europa absolutista, pelo contrário, né, os regimes estabelecidos após a queda de Napoleão, em 1815, se mostravam incapazes de fazer reformas por conta própria. Na França, o medo do retorno do jacobinismo, né, ou que as correntes persistentes do jacobinismo voltassem a ganhar uma força como ganharam no período da República durante a Revolução Francesa, né, era muito grande. O peso das catástrofes agrícolas, da fome, né, eram muito acentuados também. Mesmo isso era menor na Inglaterra, porque a Inglaterra tinha uma capacidade maior de importar já cereais de outras regiões, que não acontecia tanto com a França, por exemplo. Então a revolução ela já vinha sendo prevista há algum tempo, né, já havia com bastante precisão uma grande quantidade de jornalistas, pensadores, políticos e tal, que previram. Um deles, que é o Alexis de Tocqueville, que além de pensador político era parlamentar no período, é inclusive citado na epígrafe de um dos próximos capítulos pelo Thompson, né, dizendo que a França estava dormindo sobre um vulcão, né, sobre um vulcão. Aqui uma imagem clássica, né, da Revolução de 1848, né, os trabalhadores lutando atrás de barricadas, né, com poucas armas, né, jogando pedras, usando o calçamento da rua, rodas de carruagem, o que estivesse à mão para fechar as ruelas francesas e tentar resistir ao avanço, né, das forças de repressão, muito bem armadas, que aparecem ali avançando, né, com a bandeira vermelha significando o sangue dos mártires, né, sacrificados nas lutas revolucionárias,
Então, uma imagem muito romântica, inclusive, como eu já mencionei, romantizada, digamos assim, né? De heroísmo, martírio, sacrifício em nome de uma causa revolucionária. Já mencionei aqui a citação, né, do Tocqueville, de 1848, estamos dormindo sobre um vulcão, né? A percepção de alguém que identificava as tensões, as contradições e criticava a incapacidade de abrir válvulas de escape para fazer reformas, mudanças, adotar uma legislação que resolvesse os problemas sociais mais agudos e impedisse que a revolução estourasse, né? De outro lado, Marx e Engels, né, do mesmo período, lançando o Manifesto Comunista, conclamando a união dos trabalhadores em escala mundial para derrubar o capitalismo, embora fique evidente que eles tinham muita clareza da limitada possibilidade de uma derrubada do capitalismo a curto prazo, né? Mas apostando que desses movimentos surgiria o embrião, né, de um movimento internacional de trabalhadores que viria a conduzir, né, no futuro uma transição para uma sociedade que suplantasse o capitalismo, né? Em 24 de fevereiro de 1848, a monarquia é derrubada pelo processo revolucionário na França, né? Em meados de março ela atinge a Alemanha, Itália, Hungria, um arco muito grande. Então o Robson chama a atenção de que os sistemas mais rápidos de comunicação nessa área continental levavam vários dias para que uma notícia, né, saísse de um local e chegasse ao outro. Mesmo assim, em questão de poucas semanas, a revolução tinha se espalhado, né, por uma área imensa que derrubou governos numa área que, no contexto contemporâneo, corresponde a 10 países, né? E teve repercussões fora da Europa, inclusive na América do Sul, né, em Pernambuco, né, por exemplo, a Revolução Praieira, e na Colômbia, né? Porém, em 18 meses, tudo isso tinha vindo abaixo e as monarquias absolutas estavam de volta no poder, com exceção da França, que permaneceu na Segunda República até 1851. Né? Isso a gente vai ver mais em detalhe aqui para frente. Né? A Revolução só não atingiu algumas áreas que tinham características específicas, ou porque fossem isoladas, ou muito atrasadas, ou, ao contrário, porque fossem muito industrializadas e tivessem já, digamos assim, equacionado de alguma forma aquelas contradições que foram apontadas anteriormente, como era o caso da Inglaterra. Né? De todo modo, a área que foi afetada pela Revolução era ampla e muito heterogênea, social e politicamente. Né? As cidades eram os grandes palcos, né, desse processo revolucionário, elas eram politicamente super representadas, né? Então, embora a população vivendo em cidades fosse pequena comparativamente, elas tinham um peso político muito grande, o que acontecia nas cidades tinha muita repercussão. Né? A classe média, que participou muito ativamente do processo revolucionário, ela tinha perfis muito diferentes. Na parte ocidental, no oeste da Europa, é constituída mais de empresários e profissionais liberais. No leste europeu, de uma pequena nobreza envolvida com alguns negócios, né, mas ainda também vinculada à ordem, digamos assim, feudal mais tradicional. Né. A questão nacional, que é um outro grande elemento, afinal de contas, essas revoluções foram chamadas de Primavera dos Povos, porque uma das reivindicações importantes que se expressa aí é a da constituição de estados nacionais, né? Ela tinha uma característica muito diferente nas várias partes. Em alguns lugares ela envolvia a ideia de unificação, como na Alemanha e na Itália, processos que viriam a dar resultados já nas décadas de 1860, 70. Em outros lugares, a busca de autonomia ou independência de impérios multinacionais, como o Império Habsburgo, né, que era o caso, por exemplo, da Hungria e das terras tchecas, né, a atual República Tcheca. Bem, então a Primavera dos Povos foi uma onda pan-europeia de movimentos revolucionários, muito marcada pela difusão do nacionalismo, com uma convivência muito tensa entre tendências moderadas e tendências radicais democráticas, né? Que mostrava, de um lado, a força do antigo regime, de outro lado, o peso crescente das desigualdades sociais. Né? Aqui nós temos um mapa muito interessante onde esses
em que aparecem, né, os locais onde aconteceram conflitos mais intensos, né, se espalhando aqui, né, desde de Paris até a Moldávia, né, ao leste, a Transilvânia, bastante intensos em várias partes do Império, chamado Império Austríaco aqui no mapa, Império Habsburgo, né, uh, em Praga, em Dresden, em Viena, em Buda e Peste, que eram ainda duas cidades, né, cada uma de um lado do Danúbio, né, e atualmente integradas na cidade de Budapeste, né, mas também nas regiões que hoje são da Itália, que pertenciam ao Império Habsburgo, né, em Milão, em Veneza, né, e se espalhando por toda a Península Itálica, inclusive mais ao sul, chegando até Nápoles, né, mas também com algumas repercussões nos países na atual Alemanha, evidentemente, em Frankfurt, Stuttgart, né, Berlim, mais ao norte na Dinamarca, né, e inclusive na Irlanda. Né? Quer dizer, o que está fora disso é, por um lado, a Rússia, né? De outro lado, Espanha e Portugal, né? O Império Otomano ao sul, só nas suas regiões mais de fronteira com o Império Habsburgo, e na Grã-Bretanha, nada, né? Na Irlanda, parte do Império Britânico no período, aí sim alguma repercussão também ligada ao movimento recorrente de ascensão do nacionalismo irlandês. Né? Essa é uma imagem alegórica do período também, né? Identificando então esses movimentos como uma imensa procissão de bandeiras tricolores lideradas pela francesa, né, e seguidas aqui pela alemã, pela italiana e tal. Nenhuma dessas bandeiras era ainda a bandeira oficial, né, até porque a Alemanha e a Itália não existiam como países unificados, mas vejam que ela deixou claramente um legado futuro, tanto assim que as bandeiras oficiais atuais são exatamente essas nos dois países. Né. As correntes políticas eram muito variadas no interior desse processo, como a gente já mencionou. Os radicais buscavam uma república centralizada, os moderados tinham muito medo da democracia, muito medo de que o poder político das massas, né, viesse a colocar a própria ordem social em risco, né, e tentavam, portanto, persuadir, atuar no jogo dos interesses entre os diversos monarcas, né, buscando príncipes ou reis que aderissem à causa da Constituição, do nacionalismo, né, e que pudessem, portanto, conduzir por cima transformações, né, que atendessem parte das demandas colocadas sem maiores riscos de perda de controle do processo social. Né. Isso tinha a ver também com a busca de equilíbrio entre as potências, como no caso que eu já mencionei aqui, entre a Alemanha conter ou não conter a Áustria. Né. O debate que está mencionado aqui, se o que se constituiria, o que se buscava era uma grande ou uma pequena Alemanha. Né? A grande Alemanha seria a Alemanha com a incorporação da Áustria, mas que se acontecesse, conteria uma contradição interna entre dois grandes poderes, a Áustria de um lado e a Prússia do outro. Né? A Alemanha unificada sem a Áustria acabou significando uma Alemanha com hegemonia prussiana. Né? O que era comum na identidade, digamos assim, do revolucionário de 1848? Né? Todo um estilo próprio, né? Barbas, chapéus característicos, todos os grandes personagens usavam barbas, os militantes em geral, bandeiras tricolores, as barricadas que nós já vimos, o otimismo em relação ao futuro. Né? Mas o que acaba se estabelecendo é uma derrota relativamente rápida. Na França, talvez da forma mais surpreendente, porque a República se estabelece, mas os conservadores ganham a eleição. Né? No Império Habsburgo, as revoltas são suprimidas com o uso do exército, na maior parte do próprio exército. Já em regiões como Veneza e Hungria, há uma resistência maior, que se estende até 1849 e depois só vai ser suprimida com o apoio do exército russo, porque o próprio exército austro-húngaro não tinha se mostrado capaz de vencer essas revoltas. Né? Então, entre esses movimentos
o cartismo anterior e na forma de movimento popular, sem essa característica de luta armada, né? E na Inglaterra. E os movimentos de 1848 na Europa continental, tomados conjuntamente, são movimentos de grandes promessas que viriam, em geral, boa parte delas a se realizar no futuro, mas que enfrentaram, no plano imediato, uma derrota muito traumática, né? O cartismo, inspirado no documento Carta do Povo, escrito, né, pelo líder radical inglês William Love, de 1838, continha 6 reivindicações, né? Sufrágio universal, igualdade dos distritos eleitorais, voto secreto, eleição anual do parlamento, pagamentos aos parlamentares, para que as pessoas comuns pudessem se dedicar também à política, e não apenas os ricos, né? Abolição da qualificação de proprietário para alguém ser candidato, né? Ou seja, são basicamente reivindicações democráticas, maioria das quais, com exceção dos parlamentos anuais, acaba virando lei ao longo das décadas posteriores na Inglaterra, né? Embora o movimento tenha sido derrotado de imediato. Essa ameaça da revolução, por outro lado, especialmente na Europa continental, acaba transformando os moderados que defendiam algum grau de reforma, em muitos casos, em conservadores, né? No momento que eles viam um risco do que significava o povo na rua, as barricadas, a luta, né, revolucionária nos seus países, eles acabavam abrindo mão das suas ideias de reforma e se juntando aos conservadores para reprimir a revolução, né? Em alguns países também as monarquias acabam se adiantando, né? Então, por exemplo, o medo de uma revolta camponesa no leste europeu leva à abolição da servidão, tanto no Império Russo quanto no Império Habsburgo, né? nas áreas em que ela ainda existia. O comunismo, cujo espectro, né, já foi mencionado, ele não era de fato uma ameaça imediata, mas a luta de barricadas, o tipo de movimento revolucionário que aconteceu no período, o tipo de militância desencadeada, acaba prenunciando um pouco o futuro, dizendo, olha, no futuro isso pode ganhar uma força maior e essa vai ser a via, né, usada por esses novos movimentos que querem derrubar o capitalismo, né? A reivindicação central da Revolução de Fevereiro na França era por uma república social e democrática, e ela chegou a colocar no poder, num primeiro momento, um mecânico, ou seja, né, um trabalhador manual, né, ainda não da grande indústria, né, dessa pequena manufatura tradicional, um operário especializado, mas isso já sinalizava também o envolvimento, né, inédito, né, de trabalhadores manuais na própria conquista do poder, mesmo que fosse momentânea. Houve uma grande polêmica também, retratada inclusive num quadro que nós vamos ver posteriormente, se a bandeira a ser adotada pela nova república seria uma retomada da bandeira tricolor da Revolução de 1789 ou se seria a bandeira vermelha, já muito associada à esquerda, né, e ao sangue dos mártires que tombam no processo revolucionário, né? A bandeira vermelha foi rechaçada pelo Lamartine, que acaba assumindo o poder como um reformador mais moderado, e é essa cena que a gente vai ver no quadro seguinte, né? Os moderados viam também, por um lado, que havia oportunidades a serem aproveitadas para tentar fazer essas reformas mais pontuais e isolar os radicais, o que acontece de fato ao longo do processo revolucionário, né? Então, no momento que moderados começam a negociar com conservadores, com os próprios monarquistas e tal, se estabelece aquilo que o Robson chama de partido da ordem, né? Ou seja, todos aqueles que se unem para sufocar o processo revolucionário, o que acontece na França, por exemplo, com enorme crueldade, né? Existem mais de 1.500 mortos em combate. Em combate, a maior parte dos mortos, inclusive, era das forças de repressão, né? Mais ou menos 2/3, mas depois que as forças, né, oficiais dominam a situação, 3.000 revolucionários são fuzilados, né, indefesos, julgados ou nem julgados, fuzilados de imediato nas ruas, né, e 12.000 são presos, muitos deles enviados para trabalhos forçados na Argélia.
Essa é a famosa cena, né, retratada aqui em quadro, em que Lamartine rejeita a bandeira vermelha que está sendo trazida, né, como a proposta de simbolizar uma república mais radical, né, mais comprometida com transformações sociais, e ela é rejeitada em nome de uma concepção mais moderada de república. Onde os movimentos estavam associados à ideia de libertação nacional, o envolvimento das massas era até mais decisivo, né? Isso acontece na Itália, nas repúblicas de Roma e de Veneza, que se formam no período, que refletem, que se situam também num espaço de disputa de influências entre França e Áustria, né? Império Habsburgo, né? E, particularmente em Veneza, conseguem ter uma sobrevivência maior, chegando ao segundo semestre de 1849. Né? A Hungria, que é um outro lugar central desse processo, ela já tinha uma certa unidade administrativa com autonomia dentro do Império Habsburgo, mas ela tinha também uma heterogeneidade interna bastante complexa. Né? 60% da população era camponesa. Não, minto. 60% do campesinato, que era a grande maioria da população, era composto por minorias étnicas, né, dentro do que seria o Estado húngaro que se buscava construir, né, com movimentos de independência no período. Né. Então, essas minorias étnicas, evidentemente, tinham um certo receio de que constituído, por exemplo, uma república húngara, eles perderiam direitos, ficariam submetidos a uma hegemonia, e muitos deles viam que continuar dentro do Império Habsburgo, num certo sentido, poderia lhes proteger contra uma dominação excessiva, a imposição, né, unilateral da vontade dos húngaros. Né? Então o próprio Império jogava com essa ameaça do nacionalismo. Né? Mas ainda assim, esses camponeses, né, mesmo que a maioria não fosse etnicamente húngaro, que conquistaram liberdades, né, com a abolição da servidão, com uma série de direitos que eles adquiriram no período, atribuem essas conquistas à Revolução e não ao Império que se restaura posteriormente. Né? Essa República Nacional Húngara proclamada no período, ela acaba sendo suprimida apenas pela intervenção do exército russo, né? O que mostra que ela tinha um enraizamento forte apenas, né, com esse recurso a uma aliança externa poderosa que o Império Habsburgo consegue suprimi-la. Né? O Robson se questiona, né? Teria havido uma alternativa a esse debacle, né? Essa hecatombe, né? Que se sucedeu aos processos revolucionários? Provavelmente não. Quer dizer, é difícil ver objetivamente formas pelas quais esses novos governos, né, surgidos do processo revolucionário poderiam ter se mantido no período. A burguesia claramente dava mais importância à ordem do que às reformas, mostra claramente nesse processo que não se importaria em adiar as reformas, a adoção de constituições, um sistema de voto mais democrático. Né? Isso poderia ser deixado para o futuro para evitar o risco imediato, né, de um aprofundamento de uma revolução que começasse a questionar a própria propriedade, os privilégios da riqueza. Né? Então, a maioria dos locais, das áreas, né, onde ocorreram esses processos revolucionários vai ser incorporada a monarquias restauradas a partir de 48, 49. E os novos governos vão começar a fazer pequenas concessões ao liberalismo econômico, legal e cultural, essas monarquias. Né? A burguesia, portanto, cada vez mais deixa de ser revolucionária. Nós vamos ver que isso é uma marca, especialmente da segunda metade do século XIX. E os intelectuais das classes médias eram, em grande proporção, engajados e tinham um papel de vanguarda fundamental nesses movimentos revolucionários, mas não constituíam, por si só, uma alternativa política. Né? Então ocorre esse processo aqui, né, que a gente pode ver das forças da reação, varrendo, reprimindo, né, de uma forma mais intensa, que é o leste, né, e varrendo, empurrando, né, para fora da Europa ou para fora dos seus territórios as forças da Revolução e restaurando a ordem, né, após os movimentos revolucionários.
Uh, o Robson chama a atenção que o radicalismo dos pequenos, né, dos pequenos proprietários, dos profissionais liberais, né, ele era genuíno, né, uh, mas os intelectuais que tinham esse papel se colocavam nesse papel de porta-voz, a eles lhes faltava, em parte a sua revolta era resultado da falta de capacidade nesse período dos próprios sistemas tradicionais absorverem uma população maior da população escolarizada, né, que vinha aumentando, e lhes oferecerem posições de status para que eles passassem a ser parte do sistema. Né? Então, a visão é que, enquanto os pequenos proprietários urbanos e rurais ameaçados pelas transformações do capitalismo tinham motivos mais estruturais, digamos assim, de revolta, né? Os intelectuais, a maior parte da classe média, teria sido facilmente cooptada se já tivesse acontecido uma expansão maior das posições de status em que eles pudessem ter o reconhecimento dos seus progressos educacionais e culturais, né? E passarem, portanto, assim. Então, esse descompasso entre a elevação do nível educacional e cultural de uma camada maior da população, né? E a falta de espaços para que ela pudesse ter uma vida profissional e um reconhecimento social de status mais elevado é visto pelo Robson como um combustível da adesão, né, da intelectualidade à revolução nesse período. Né? E aí ele se pergunta, portanto, onde foram parar esses radicais das revoluções de 1848 nos anos 1850. Né? Ele vai dizer, bom, na Europa torna-se muito tradicional, especialmente a partir desse período, a ideia de que os jovens, né, especialmente os jovens do sexo masculino, por exemplo, podem vivenciar loucuras políticas e sexuais, né, na juventude, mas depois se acomodam, buscam novas formas de fazer riqueza ou de um trabalho que reconheça a sua qualificação, a sua escolarização, na expansão dos sistemas de ensino, no jornalismo, no sistema financeiro e etc. Né? Essa ideia do jovem revolucionário na juventude, que vira um elemento de renovação da ordem estabelecida no período, para quem assistiu, né, o filme O Leopardo, que está inclusive disponibilizado, né, para quem está assistindo, participando do nosso curso, está expressa na figura do jovem Tancredi, né, que é um dos personagens centrais do Leopardo. O Robson termina então essa sessão dizendo que mesmo aqueles mais radicais, no processo de 1848, muitas vezes acabaram vacilando quando se confrontaram com a perspectiva de aprofundamento da Revolução. Né? Aos pobres, por outro lado, que foram a base fundamental, né, os trabalhadores pobres, como já foi dito, desse processo, faltava maturidade, experiência política e capacidade de organização. Né? As massas famintas eram cada vez mais importantes nas grandes cidades. Os mais ativistas, na verdade, engajados, eram em geral artesãos pré-industriais. Isso mostra uma dificuldade do movimento operário no período, né, em que os trabalhadores manuais estavam cada vez mais na grande indústria, especialmente na têxtil, mas os que tinham experiência política e tradição de organização eram aqueles ligados a trabalho mais especializado e profissões mais artesanais. Né? E nem sempre esses dois componentes da classe trabalhadora estavam facilmente articulados. Os alvos políticos, inclusive desses ativistas que eram artesãos, eram mais modestos. Né? Porém, a experiência de classe trazida pela participação de muitos trabalhadores desses movimentos revolucionários trouxe reivindicações econômicas pela primeira vez para a pauta dos movimentos revolucionários, ao contrário do período da Revolução Francesa ou de movimentos anteriores em que as reivindicações eram eminentemente políticas ou se restringiam à política. Né? Porém, as formas mais importantes de organização de trabalhadores, como os sindicatos, ainda eram muito pequenos, representavam uma parcela restrita da classe trabalhadora, tendo, em muitos casos, apenas algumas centenas ou, no máximo, alguns poucos milhares de integrantes. Né? Os socialistas eram extremamente atuantes, mas ainda era uma corrente muito pequena e, como diz o Robson, nem mesmo o seu inimigo estava claramente definido, né?
porque a própria expressão capitalismo como sistema a ser derrubado era algo que ainda não estava plenamente formulado, que vai ser mais consolidado a partir da difusão, por exemplo, das ideias de Marx, Engels e outros pensadores que vão tentar fazer uma chamada análise científica do capitalismo, a partir da qual vão propor uma nova concepção de socialismo mais para a segunda metade do século XIX. Marx tinha clareza, portanto, de que o socialismo não estava na ordem do dia, mas apostava na ideia de que a vitória das repúblicas evidenciaria a luta de classes e tinha formulações políticas que apontavam no sentido daquilo que viria a ser chamado, especialmente por Trotsky, no processo da Revolução Russa, de revolução permanente, ou seja, você teria, né, um processo em que, mesmo com um estágio preliminar em que se limitasse a uma revolução política, superando as monarquias, estabelecendo repúblicas mais democráticas, elas manteriam espaço para a continuidade de um processo revolucionário que passasse a questionar a própria propriedade privada e a defender transformações mais estruturais no futuro, né? O balanço das revoluções de 1848, né, é bastante complexo, né? Quer dizer, não se pode chamar essas revoluções de burguesa, inclusive porque nós já falamos que a burguesia preferiu a ordem ao aprofundamento da revolução. Houve uma... para evitar, mesmo setores moderados que buscavam evitar a reação, né, em várias partes da Europa, hesitavam em buscar o auxílio da República Francesa, que era a única força externa que poderia lhes dar apoio, mas que era vista como uma força estrangeira que poderia limitar os seus objetivos nacionalistas, né, na Hungria, na Itália, em outras partes da Europa. Os movimentos de libertação nacional muitas vezes ficavam isolados por conta disso, né? Os intelectuais foram revolucionários no momento, mas a grande maioria voltou depois, como aponta o Hobson, para a sala de aula, ou inclusive encontrou espaços, né, para carreiras mais lucrativas dentro da consolidação do sistema capitalista na segunda metade do século XIX. A obra de Marx e Engels é o que sobreviveu de mais, com efeitos mais duradouros, né, de longo prazo, de todo esse processo político. Mas não foi um episódio sem consequências, né? 1848 marcou o fim da política da tradição, da ideia de que das monarquias que acreditavam que o povo se resignava e acolhia a ideia do direito divino, ou seja, que o povo iria aceitar eternamente a ideia de que os reis foram ungidos, né, por Deus, e que a sua descendência teria, portanto, um direito estabelecido a continuar no poder indefinidamente. Mesmo os defensores da ordem, os novos conservadores, entenderam que precisavam aprender a política do povo, né? E o personagem central que o Hobson escolhe para exemplificar isso é o Otto von Bismarck, um ultraconservador prussiano, né, que vai ter um papel fundamental depois da unificação da Alemanha, mas que passa a entender que a opinião pública é um elemento central da nova política, né? E leva, portanto, investe muito pesadamente nisso, né? Na imprensa, nos discursos, na difusão das ideias conservadoras que ele defendia, né? O que mostra a incorporação, né, à prática democrática mesmo dos setores conservadores. Na França, após 3 anos, né, quer dizer, a República elege Luís Bonaparte, né, como presidente inicialmente, e já em 1851 Luís Bonaparte derruba a República e estabelece o Segundo Império. Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, estabelece-se como Napoleão III, né, segundo imperador da França, né? E esse é um paradoxo que foi analisado longamente por historiadores, cientistas políticos a partir daí, né? Como é que a luta pela democracia e o estabelecimento de uma nova república acaba desaguando em um novo imperador? Quer dizer, primeiro na concentração, uma enorme concentração de poder em mãos de um presidente conservador, né, e depois em um novo império, né? Então o Hobson sintetiza um pouco
o apoio político conquistado pelo Luiz Bonaparte no seu slogan eleitoral, que era abaixo os impostos, abaixo os ricos, abaixo a república, vida longa ao imperador. Né? É, isso acaba virando uma expressão, né, que de outro lado nós já vimos aqui o exemplo do Bismarck, também uma outra expressão do mesmo processo, né, a ideia de que o próprio sufrágio universal pode ser compatível com a ordem social, ou, no caso da maioria dos países europeus, não ainda o sufrágio universal, mas uma expansão do direito de voto não seria incompatível, né, pelo contrário, ela poderia ajudar a fornecer algumas válvulas de escape e, ao mesmo tempo, dar uma maior legitimidade para uma ordem social mesmo conservadora. Né? É, por outro lado, mesmo proclamando-se imperador, o Luiz Bonaparte não esqueceu desse seu vínculo tradicional e manteve votações, né, para diferentes esferas da política francesa, exceto para o poder executivo nacional né, que ele monopolizava como imperador, e fez amplo uso da demagogia política, do atendimento, né, de reivindicações de setores populares específicos que lhe apoiavam. Né? Então, existe todo um novo tipo de política conservadora que emerge aí, que Marx, inclusive, tenta sintetizar usando a expressão cesarismo, né? Vinculando o bonapartismo, né? Que seria, portanto, a característica da política, né? De Luiz Bonaparte, que também, retrospectivamente, é adotada para analisar a própria ascensão de Napoleão Bonaparte no seio da Revolução Francesa até se tornar o primeiro imperador da França, mas que, em muitas análises do período, remete a um estudo da história política da Roma antiga, né, e ao próprio entendimento de como que se deu a ascensão de Júlio César ao poder. Né? Portanto, a relação aí entre o exemplo do cesarismo na Roma antiga e o bonapartismo como um fenômeno inicialmente do fim do século XIX, do começo do século XX, praticamente, né? Se pensar a ascensão de Napoleão ao Império e depois a sua descendência com Napoleão III, né? Seu sobrinho se tornando Napoleão III no Segundo Império. Bem, por outro lado, né, para encerrar definitivamente, o Robson chama a atenção de que, mesmo com esses retrocessos, com essa derrota do processo revolucionário, com o surgimento desse novo e poderoso conservadorismo adaptado às condições do século XIX, né, fenômenos como a classe média, o liberalismo, o nacionalismo, a democracia, os trabalhadores, né, eram agora presenças permanentes do panorama político, como continuam a ser, né, de formas diferentes até hoje. Né? Então, apesar do seu caráter relativamente efêmero e das suas inúmeras derrotas, esses movimentos de 1848 nos legaram alguns elementos fundamentais, né, para o estudo da complexidade do processo político no mundo contemporâneo. Né? E aqui a gente encerra, então, com uma imagem, essa imagem contraditória, né, de Napoleão III, Luiz Bonaparte, e da bandeira francesa do Segundo Império, né, nos dois casos, tanto no retrato quanto na bandeira, claramente fazendo essa mixagem, né, entre os elementos revolucionários e inovadores, né, do mundo contemporâneo, aí, desde a Revolução de 1789, representado, por exemplo, aqui na bandeira tricolor ao fundo, né, mas ela sendo sobreposta, então, né, pelo brasão e pelas alegorias aqui, né, todas associadas a essa nova forma de monarquia, né, que são os impérios franceses do século XIX. E a mesma contradição também no estilo aqui do Luiz Bonaparte, que claramente combina elementos, né, dos trajes e né, dos cuidados pessoais típicos da burguesia, do estilo de cabelo, de bigode, né, do século XIX, né, com os adereços característicos da monarquia do antigo regime, né, também mixando isso na nova imagem da ordem burguesa associada, né, ao Império Francês. Então, ficamos por aqui.